Adentre comigo a floresta ancestral, onde cada árvore guarda memórias de milênios. Você consegue ouvir os sussurros das folhas, o que elas tentam nos contar. Entre as sombras dançantes e os raios de sol filtrados, segredos antigos esperam para serem descobertos. Você já reparou que as pessoas mais poderosas do mundo raramente levantam a voz? Enquanto alguns gritam para serem ouvidos, outros conquistam influência com um sussurro. Um estudo recente da Harvard Business Review revelou que 75% dos líderes mais eficazes são aqueles que dominam a arte da sutileza, controlando situações sem alarde. E quem melhor para nos ensinar isso do que Nicolau Maquiavel, o gênio da estratégia que escreveu as regras do poder há mais de... Bem-vindo a este vídeo, onde vamos revelar 5 técnicas maquiavélicas para você vencer em qualquer área da vida, seja no trabalho, nas relações ou na sua jornada pessoal, sem precisar gritar. Se você já se sentiu ignorado, subestimado ou quer aprender a liderar com inteligência, este vídeo é para você. Antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder conteúdos que vão transformar sua forma de enxergar o mundo. Vamos juntos descobrir o poder do silêncio? Hoje, você vai aprender como Maquiavel usava estratégias sutis para conquistar e manter o poder, e como essas ideias, combinadas com a psicologia moderna, podem te ajudar a alcançar seus objetivos sem esforço desnecessário. Vamos explorar por que o silêncio é mais poderoso que o grito e te ensinar 5 técnicas práticas que você pode aplicar agora mesmo. Imagine sair de uma negociação com a sensação de que controlou tudo, sem dizer uma palavra a mais, ou conquistar o respeito de colegas e amigos, sem precisar se impor pela força. Parece bom? Então, prepare-se, porque essas lições vão mudar o jogo. Pensa comigo, quantas vezes você viu alguém tentando liderar aos berros, só para ser ignorado ou até ridicularizado? No trabalho, nas redes sociais, até em casa, gritar pode até chamar atenção, mas raramente constrói respeito duradouro. Maquiavel sabia disso. Em O Príncipe, ele defendia que o verdadeiro poder está na estratégia, na capacidade de observar, planejar e agir com precisão, sem desperdiçar energia. Ele não era um fã de explosões emocionais. Para ele, o líder ideal é como um enxadrista, sempre 2 passos à frente, movendo as peças com calma, enquanto os outros se perdem em jogadas impulsivas. E a ciência moderna concorda. Estudos de psicologia mostram que líderes que controlam suas emoções e agem com intencionalidade têm 80% mais chances de inspirar confiança e lealdade. Isso é o que vamos explorar neste vídeo, como vencer com inteligência, não com volume. Vamos começar entendendo por que o silêncio é tão poderoso. Depois, vou te guiar por 5 técnicas de Maquiavel que vão te transformar em um mestre da influência sutil. Cada técnica vem com exemplos práticos e dicas que você pode usar hoje mesmo, seja para negociar um aumento, resolver um conflito ou simplesmente se destacar em um grupo. Antes de mergulharmos, quero te fazer uma pergunta. Você já viu alguém conquistar uma situação só com calma e estratégia? Conta aqui nos comentários, porque sua história pode inspirar outra. E se está gostando da ideia de vencer sem gritar, compartilhe este vídeo com aquele amigo que precisa dessa lição. Imagine uma sala cheia de pessoas discutindo aos gritos, cada uma tentando provar que está certa. No meio do caos, uma única pessoa permanece calma, observando, escolhendo cuidadosamente quando e como falar. Quem você acha que sai dessa sala com mais respeito? Se você pensou na pessoa silenciosa, acertou. E essa é exatamente a lição que Nicolau Maquiavel nos deixou. O verdadeiro poder não está no volume da sua voz, mas na estratégia das suas ações. Vamos explorar por que o silêncio é mais poderoso que o grito, como Maquiavel usava essa ideia para conquistar influência, e por que a psicologia moderna confirma que a sutileza é a chave para vencer sem esforço. Preparado para ver o mundo com os olhos de um estrategista? Então, vamos mergulhar. Pense no poder como uma partida de pôquer. Quem grita, faz alarde ou bate na mesa, está mostrando todas as suas cartas, e pior, revelando desespero. Já o jogador silencioso, aquele que observa cada movimento, calcula os riscos e escolhe o momento certo para agir, é quem leva o jogo. Maquiavel, em O Príncipe,
Defendia que o líder ideal é como esse jogador, ele não desperdiça energia com explosões emocionais, mas usa a calma para manter o controle. Ele escreveu: aquele que sabe governar com astúcia, conquista mais do que aquele que governa com força. Em outras palavras, gritar pode intimidar momentaneamente, mas é o silêncio estratégico que constrói poder duradouro. Por que isso funciona? A psicologia nos dá a resposta. Estudos sobre liderança mostram que pessoas que controlam suas emoções e agem com intencionalidade são percebidas como mais confiáveis e competentes. Um experimento da Universidade de Stanford revelou que 68% dos participantes respeitavam mais líderes que respondiam a conflitos com calma, em vez de reagirem impulsivamente. Isso acontece porque o silêncio sinaliza autoconfiança. Quando você não sente a necessidade de gritar para ser ouvido, você comunica: eu estou no comando, e isso, meu amigo, é magnético. Vamos a um exemplo do dia a dia. Imagine uma reunião de trabalho onde todos estão discutindo uma nova estratégia. Um colega está praticamente gritando, tentando impor sua ideia. Outro, no entanto, escuta atentamente, faz perguntas pontuais e, no final, sugere uma solução que todos adotam. Quem ganhou a reunião? O segundo colega, porque ele usou o silêncio para observar, entender o terreno e agir com precisão. Maquiavel chamaria isso de virtude, a habilidade de adaptar-se às circunstâncias com inteligência, e a melhor parte, ele venceu sem precisar levantar a voz. Mas não se engane, o silêncio de Maquiavel não é passividade, é um silêncio ativo calculado, como o de um predador, que espera o momento perfeito para atacar. Ele sabia que em um mundo cheio de egos e impulsos, a pessoa que se controla e escolhe suas batalhas, tem uma vantagem esmagadora. Pense em uma situação pessoal, talvez uma discussão, com um amigo ou familiar. Se você grita, a conversa vira uma competição de quem é mais barulhento, mas se você respira fundo, escuta e responde com calma, você não só desarma o outro como ganha o respeito. É o que Maquiavel chamava de governar pela mente, não pela força. A psicologia comportamental reforça isso com o conceito de poder percebido. Quando você age com serenidade, as pessoas projetam em você qualidades como sabedoria e autoridade. Um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology mostrou que indivíduos que falam menos, mas com impacto, são vistos como 60% mais influentes do que aqueles que falam muito e sem foco. É como se o silêncio criasse um espaço para sua presença crescer. E Maquiavel, séculos atrás, já entendia isso. Ele aconselhava: mantenha suas intenções ocultas e suas ações precisas. Em outras palavras, menos barulho, mais estratégia. Vamos trazer isso para a vida real com uma história. Conheço um cara chamado Tiago, que trabalhava em uma empresa onde as reuniões eram um campo de batalha. Todo mundo queria brilhar, interrompendo e falando alto. Tiago, porém, adotou uma abordagem diferente. Ele ouvia, tomava notas, e só falava quando tinha algo realmente relevante a dizer. Em uma reunião crucial, enquanto todos discutiam, ele fez uma única observação que resolveu o impasse. De repente, todos os olhos estavam nele. A partir daquele dia, Tiago passou a ser chamado para decisões importantes, não porque gritava, mas porque sua calma o tornava indispensável. Ele era o Maquiavel da sala de reuniões. Então, por que o silêncio é tão poderoso? Primeiro, porque ele te dá tempo para pensar e planejar, enquanto os outros se perdem em impulsos. Segundo, porque ele projeta confiança e autoridade, como a psicologia nos mostra. E terceiro, porque, como Maquiavel sabia, o silêncio mantém seus adversários guessing. Eles não sabem o que você está pensando, e isso os desestabiliza. Mas aqui vai um alerta: o silêncio só funciona se for estratégico. Ficar quieto por medo ou insegurança não é maquiavélico, é fraqueza. O silêncio de Maquiavel é aquele que vem da confiança, da certeza de que você está no controle do jogo. Agora você pode estar pensando: mas como eu aplico isso na minha vida? Como transformo essa ideia em ação? Boa pergunta. É exatamente isso que vamos fazer nos próximos blocos, onde vou te ensinar 5 técnicas práticas de Maquiavel para vencer sem gritar. Cada uma delas é como uma ferramenta que você pode usar no trabalho, nas relações ou até em conflitos internos,
para conquistar seus objetivos com inteligência e sutileza. Antes de continuarmos, quero ouvir de você. Você já usou o silêncio para ganhar uma discussão ou conquistar respeito? Conta aqui nos comentários, porque sua experiência pode inspirar outro. E se este vídeo está te fazendo repensar como liderar, dê um like e compartilhe com alguém que precisa dessa lição. Vamos para as técnicas. No próximo bloco, começaremos com a primeira técnica de Maquiavel: observar antes de agir. Você vai descobrir como o silêncio pode te dar uma vantagem estratégica em qualquer situação. Se você quer vencer sem gritar, o primeiro passo é aprender a jogar como Maquiavel, com os olhos abertos e a boca fechada. A primeira técnica que vamos explorar é simples, mas poderosa: observar antes de agir. Nicolau Maquiavel sabia que o silêncio estratégico, aquele momento em que você analisa o terreno antes de fazer qualquer movimento, é como ter um mapa do campo de batalha enquanto os outros estão correndo às cegas. Vamos mergulhar nessa ideia, entender como Maquiavel a usava para conquistar poder, e descobrir como você pode aplicar essa técnica hoje, no trabalho, nas relações, ou até em uma discussão acalorada. Preparado para se tornar o mestre da observação? Então, vamos. Em O Príncipe, Maquiavel enfatizava que o sucesso depende de entender as circunstâncias antes de agir. Ele escreveu: aquele que conhece o terreno e os homens que o habitam, raramente é surpreendido. Parece óbvio, mas quantas vezes você já se precipitou em uma situação, talvez falando demais em uma reunião, ou tomando partido em um conflito, só para perceber depois que não tinha todas as peças do quebra-cabeça? Maquiavel era como um detetive do poder. Ele observava padrões, intenções e fraquezas, e só então decidia como jogar. Para ele, a observação não era passividade, mas uma arma, a arma de quem sabe que informação é poder. A psicologia moderna reforça essa ideia. Estudos sobre tomada de decisão mostram que pessoas que pausam para coletar informações antes de agir têm 70% mais chances de alcançar resultados positivos em negociações ou conflitos. Isso acontece porque observar te dá uma visão clara do que está em jogo, quem tem influência, quais são os interesses ocultos, onde estão as brechas. É como jogar xadrez. Enquanto os outros movem as peças impulsivamente, você está calculando 3 jogadas à frente. E o melhor, você faz isso sem dizer uma palavra, mantendo sua estratégia em segredo. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você é novo em uma empresa e quer se destacar. Na primeira reunião, todos estão falando ao mesmo tempo, tentando impressionar o chefe. Você poderia entrar na briga, mas inspirado por Maquiavel, decide observar. Você nota que o chefe valoriza ideias práticas, que um colega sempre interrompe os outros, e que há tensão entre 2 departamentos. Em vez de falar logo de cara, na semana seguinte, quando surge uma oportunidade, você faz uma sugestão que resolve um problema específico, alinhada com o que observou. De repente, todos te veem como alguém estratégico, não porque você gritou, mas porque você entendeu o jogo antes de jogar. Maquiavel aplaudiria de pé. Aqui vai uma história real para ilustrar. Conheço uma mulher chamada Fernanda, que entrou em uma equipe de marketing altamente competitiva. No início, ela se sentia pressionada a falar em todas as reuniões, para mostrar serviço, mas depois de ler sobre Maquiavel, ela mudou de tática. Fernanda passou a ouvir com atenção, anotando quem tomava decisões, quem tinha alianças, e quais eram os pontos fracos da equipe. Em um projeto importante, enquanto outros colegas discutiam ideias genéricas, ela propôs uma campanha baseada nas fraquezas, que observou na concorrência. O chefe ficou impressionado, e Fernanda ganhou um papel de liderança no projeto. Tudo isso porque ela observou antes de agir. Como ela mesma disse: eu parei de tentar ser a mais barulhenta e comecei a ser a mais esperta. Por que isso é tão eficaz? Primeiro, observar te dá uma vantagem informacional. Você vê coisas que os outros, ocupados em falar ou reagir, simplesmente ignoram. Segundo, o silêncio durante a observação projeta confiança. A psicologia mostra que pessoas que falam menos, mas com propósito, são percebidas como 65% mais confiáveis. É como se seu silêncio dissesse: eu não preciso correr atrás de atenção,
porque sei o que estou fazendo. E terceiro, observar mantém suas intenções ocultas, como Maquiavel aconselhava. Seus adversários, ou até amigos competitivos, não sabem o que você está planejando, e isso te dá uma vantagem estratégica. Agora vamos ao que interessa: como aplicar isso na sua vida. Aqui vai uma dica prática. Na próxima situação importante, uma reunião, uma discussão familiar, ou até uma negociação, comprometa-se a passar os primeiros 5 minutos só observando. Preste atenção em quem fala mais, quem tem influência, quais são as emoções no ambiente. Anote mentalmente, ou no papel, se puder, 3 coisas: o que está sendo dito, o que não está sendo dito, e o que as pessoas realmente querem. Depois use essas informações para fazer uma intervenção precisa, como Fernanda fez. Você vai se surpreender com o impacto. E de quebra, vai parecer o ninja da estratégia, saindo das sombras no momento certo. Mas aqui vai um alerta: observar não significa se esconder ou ficar paralisado. Maquiavel não era fã de inação. A observação é o primeiro passo, mas ela precisa levar a uma ação inteligente. Se você só observa e nunca age, vira um espectador, não um jogador. O truque é usar o que você aprende para fazer movimentos calculados. Como dizia Maquiavel, a fortuna favorece os audaciosos, mas só quando estão preparados. Em outras palavras, observe como um detetive, mas haja como um mestre. Vamos a um exemplo do cotidiano para reforçar. Digamos que você está em um grupo de amigos planejando um evento. Todo mundo está dando opiniões, mas ninguém chega a um acordo. Em vez de entrar na discussão, você observa quem está liderando a conversa, quem está resistindo, quais são os interesses por trás das sugestões. Talvez você perceba que uma pessoa quer impressionar, enquanto outra está preocupada com o custo. Com base nisso, você sugere uma solução que equilibra os dois lados, como um local acessível que ainda parece sofisticado. Todos concordam, e você sai como o herói da noite. Tudo porque observou antes de falar. É o poder maquiavélico em ação, sem precisar de um único grito. Agora você pode estar pensando: isso parece tão simples, por que ninguém faz isso? E a resposta é: porque a maioria de nós é movida por impulso. A psicologia explica que, sob pressão, nosso cérebro tende a reagir imediatamente, em vez de pausar para analisar. Mas com prática, você pode treinar essa habilidade. E o melhor, quanto mais você observa, mais natural ela se torna. Até que você começa a ver o mundo como Maquiavel, um tabuleiro onde cada movimento conta. Antes de passarmos para a próxima técnica, quero ouvir de você. Você já ganhou uma situação por observar, antes de agir? Talvez em uma discussão ou o trabalho. Conta aqui nos comentários, porque sua história pode inspirar outros a adotarem essa tática. E se este vídeo está te fazendo repensar como conquistar poder, dê um like e compartilhe com alguém que precisa dessa lição. Vamos para a próxima técnica. Se o primeiro passo para vencer como Maquiavel é observar, antes de agir, o segundo é dominar suas emoções como um mestre. A segunda técnica que vamos explorar é controlar as emoções com inteligência. Nicolau Maquiavel sabia que no jogo do poder, quem perde a calma perde a partida. Em vez de gritar ou reagir por impulso, o verdadeiro estrategista mantém o controle, transformando conflitos em oportunidade. Vamos mergulhar nessa ideia, entender como o autocontrole é uma arma poderosa, e aprender como você pode usá-lo para conquistar respeito e influência, no trabalho, nas relações, ou até consigo mesmo. Preparado para virar o Yoda do autocontrole? Então vamos lá. Em O Príncipe, Maquiavel enfatizava que um líder deve ser como uma fortaleza, firme por fora, mesmo que haja tempestades por dentro. Ele escreveu: aquele que deixa suas paixões dominarem suas ações, está destinado a falhar. Para Maquiavel, emoções descontroladas, raiva, medo, euforia, são como rachaduras na armadura de um líder. Elas expõem fraquezas, dão munição aos adversários, e tiram o foco da estratégia. Pense nisso. Quantas vezes você já viu alguém explodir em uma discussão e no final, parecer pequeno em vez de poderoso?
Maquiavel diria que essa pessoa entregou o jogo antes mesmo de comer. A psicologia moderna confirma isso com o conceito de inteligência emocional, que é a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar suas emoções e as dos outros. Estudos mostram que pessoas com alta inteligência emocional têm 80% mais chances de resolver conflitos de forma eficaz e conquistar a confiança dos outros. Por quê? Porque, quando você controla suas emoções, você controla a narrativa. Em vez de ser arrastado pela correnteza de uma discussão, você escolhe o rumo. É como ser o capitão de um navio em uma tempestade, enquanto os outros entram em pânico. Você mantém o leme firme. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você está em uma discussão com um colega de trabalho que critica seu projeto na frente de todos. Seu instinto é retrucar, talvez até elevar o tom. Mas, inspirado por Maquiavel, você respira fundo, deixa o colega falar e responde com calma. Entendo seu ponto, mas aqui tá porque acredito que o projeto é sólido. De repente todos na sala percebem que você não se abalou. O colega que esperava te desestabilizar, fica sem argumentos, e você ganha o respeito do grupo. Isso é o autocontrole maquiavélico. Transformar um ataque em uma oportunidade de brilhar. Aqui vai uma história real para ilustrar. Conheço um cara chamado Marcos, que era supervisor em uma fábrica. Durante uma reunião tensa, um funcionário o acusou de favoritismo, levantando a voz na frente da equipe. Em vez de gritar de volta, Marcos ouviu, fez uma pausa e respondeu com serenidade: "Vamos analisar os fatos juntos e garantir que todos sejam tratados justamente." A calma dele desarmou o conflito, e os outros funcionários passaram a respeitá-lo ainda mais. Depois, Marcos me disse: "Eu queria explodir, mas percebi que manter a calma era minha maior arma." Ele não só resolveu a situação como saiu dela, parecendo um líder de verdade. Maquiavel ficaria orgulhoso, porque controlar as emoções é tão poderoso. Primeiro porque te dá clareza. Quando você não está dominado pela raiva ou ansiedade, pode pensar estrategicamente como Maquiavel aconselhava. Segundo, porque projeta autoridade. A psicologia mostra que pessoas calmas, em situações de alta pressão, são vistas como 70%. É como se sua serenidade dissesse: "Eu estou acima disso." E terceiro, porque o autocontrole te permite influenciar os outros. Quando você não reage impulsivamente, você força seus adversários a se adaptarem ao seu ritmo, não o contrário. Maquiavel chamava isso de dominar o tempo, escolher quando como agir, em vez de ser levado pela emoção. Agora, você pode estar pensando: isso parece difícil. Como sei quando ser ambíguo e quando ser direto? E essa é uma ótima pergunta. A chave é usar a ambiguidade em momentos de alta pressão, ou quando você precisa ganhar tempo. Se a situação exige clareza, como em uma relação próxima, ou uma tarefa urgente, seja direto, mas sempre com um toque de estratégia. Maquiavel diria: seja claro quando fortalece sua posição, mas ambíguo quando mantém suas opções abertas. Com prática, você vai encontrar o equilíbrio como um dançarino, que sabe exatamente quando dar o próximo passo. Antes de passarmos para a próxima técnica, quero ouvir de você. Você já usou a ambiguidade para ganhar uma situação, talvez em uma negociação ou conversa, onde não revelou tudo de uma vez? Conta aqui nos comentários, porque sua história pode inspirar outros a adotarem essa tática. E se este vídeo está te mostrando como o mistério pode ser uma arma poderosa, dê um like e compartilhe com alguém que precisa dessa lição. Você já se sentiu em desvantagem, como se suas fraquezas fossem um peso te segurando? Bem, Nicolau Maquiavel tinha um truque para isso. Ele transformava fraquezas em forças. A quinta e última técnica que vamos explorar é essa habilidade de virar o jogo, usando o que parece te limitar como uma arma.
para vencer. Maquiavel sabia que no tabuleiro do poder, até as peças mais improváveis podem se tornar decisivas se jogadas com inteligência. Vamos mergulhar nessa ideia, entender como ele fazia isso e aprender como você pode transformar suas próprias vulnerabilidades em vantagens no trabalho, nas relações ou na sua jornada pessoal. Preparado para transformar seus pontos fracos em superpoderes? Então, vamos lá. Em O Príncipe, Maquiavel ensinava que um líder sábio não nega suas limitações, mas as usa estrategicamente. Ele escreveu: aquele que sabe adaptar suas fraquezas às circunstâncias conquista mais do que aquele que confia apenas em suas forças. Para Maquiavel, fraquezas, sejam recursos limitados, falta de experiência, ou até falhas pessoais, não são o fim do jogo, mas uma oportunidade de ser criativo. Ele dava o exemplo de príncipes, que com exércitos pequenos, venciam batalhas maiores ao usar táticas inesperadas, como emboscadas, ou negociações astutas. Em vez de lamentar o que faltava, eles transformavam a desvantagem em uma vantagem tática. É como jogar pôquer com cartas ruins, mas blefar tão bem que todos desistem. A psicologia moderna chama isso de mentalidade de crescimento. Estudos mostram que pessoas que redefinem suas fraquezas como oportunidade de aprendizado têm 75% mais chances de alcançar seus objetivos. Por quê? Porque, em vez de se vitimizarem, elas usam suas limitações como um trampolim. Por exemplo, alguém com pouca experiência em um campo pode compensar com curiosidade e disposição para aprender, ganhando a confiança dos outros. Maquiavel entendia isso intuitivamente. Ele sabia que a percepção é tudo. Se você apresenta sua fraqueza como uma força, os outros começam a enxergá-la assim. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você é novo em uma equipe e sente que sua falta de experiência te coloca em desvantagem. Em vez de tentar esconder isso, você adota a abordagem de Maquiavel. Na próxima reunião, você diz: como estou chegando agora, trago uma perspectiva fresca. O que acham de explorarmos novas ideias para esse projeto? De repente, sua fraqueza, a inexperiência, se torna uma força, porque você a posicionou como uma vantagem. Os colegas te veem como inovador e você ganha espaço para influenciar. Maquiavel diria: você transformou um obstáculo em uma ponte. Aqui vai uma história real para ilustrar. Conheço um cara chamado Rafael, que era tímido e achava que isso atrapalhava em sua carreira de vendas. Em vez de tentar ser extrovertido à força, ele leu sobre Maquiavel e decidiu transformar sua timidez em uma força. Rafael começou a ouvir mais os clientes, fazendo perguntas profundas em vez de falar sem parar. Sua abordagem calma fez os clientes se sentirem entendidos, e ele fechou mais vendas que seus colegas extrovertidos. Rafael me disse: percebi que minha timidez podia ser minha arma secreta. Eu parecia mais confiável porque não forçava a barra. Ele venceu não gritando, mas usando o que parecia uma fraqueza como sua maior vantagem. Por que transformar fraquezas em forças é tão poderoso? Primeiro, porque desarma os críticos. Quando você reconhece sua limitação e a reposiciona, você tira o poder de quem tentaria usá-la contra você. Segundo, porque, como a psicologia mostra, isso aumenta sua resiliência. Um estudo da Universidade de Stanford revelou que pessoas que aceitam e redefinem suas fraquezas são 65% mais propensas a superar desafios. E terceiro, porque é inesperado. Maquiavel sabia que adversários esperam explorar suas fraquezas, mas quando você as transforma em forças, eles ficam sem reação. É como transformar um soco em um abraço, ninguém sabe como contra-atacar. Agora, como aplicar isso na sua vida? Aqui vai uma dica prática.
Faça o exercício da redefinição. Escolha uma fraqueza que te incomoda, talvez timidez, falta de experiência, ou até uma habilidade que você acha que não domina. Escreva como essa fraqueza pode ser uma força em outra perspectiva. Por exemplo, se você é tímido, pode redefinir isso como sou um ótimo ouvinte, o que me ajuda a entender as pessoas. Na próxima situação social ou profissional, apresente essa fraqueza como uma vantagem. Se você tem pouca experiência, diga: trago um olhar novo, sem vícios do passado. Essa mudança de enquadramento é como colocar óculos novos. Você vê o mundo, e o mundo te vê, de forma diferente. E vamos combinar, transformar um defeito em um superpoder. É como ser o Hulk da estratégia. Ninguém espera, mas todos respeitam. Mas atenção, transformar fraquezas em forças não significa ignorá-las ou fingir que são perfeições. Maquiavel era realista. Ele dizia para reconhecer suas limitações, mas usá-las com inteligência. A psicologia reforça isso. Estudos mostram que pessoas que trabalham em suas fraquezas, enquanto as reposicionam estrategicamente, têm 70% mais sucesso em alcançar metas de longo prazo. Então sim, melhore onde puder, mas enquanto isso, use o que você tem a seu favor. Por exemplo, se você não é bom em falar em público, mas é ótimo em escrever, ofereça-se para preparar apresentações incríveis para a sua equipe, ganhando influência nos bastidores. Vamos a um exemplo do cotidiano para reforçar. Digamos que você está organizando um evento, mas não tem um grande orçamento. Em vez de se lamentar, você adota a abordagem maquiavélica, apresenta a limitação como uma força, dizendo: com um orçamento enxuto, vamos criar algo criativo e autêntico que vai surpreender todos. Você usa soluções simples como parcerias locais ou decoração artesanal, e o evento acaba sendo um sucesso, porque parece único. Sua fraqueza, o orçamento baixo, virou uma história de superação que conquistou a todos. É como transformar uma tela em branco em uma obra-prima com apenas algumas pinceladas. Agora, você pode estar pensando: mas e se minha fraqueza for grande demais? Como transformo algo que realmente me prejudica? E essa é uma dúvida válida. Maquiavel diria: comece pequeno. Escolha uma fraqueza que você pode reposicionar com honestidade.